vamos falar de plantas acidófilas, que são o quê? São plantas que no seu local de origem têm à sua disposição substratos com pH ácido. E por isso é esse substrato que nós lhes devemos dar para que elas se desenvolvam em boas condições. E que plantas são essas? São várias. As mais conhecidas são as hortênsias, as camélias, as azáleas, as úrzes, as gardénias, as clívias e temos aqui algumas delas, nomeadamente as camélias, de que já falei, e que são as rainhas do inverno, porque estão em floração exatamente nessa estação do ano e que são muito desejadas. Há verdadeiros colecionadores de camélias e que todos os anos são lançadas novas variedades no mercado. Têm florações exuberantes, a maior parte delas não são aromáticas, há algumas exceções. São plantas que crescem à altura de árvores e que podem ser conduzidas na forma de árvores, mas são na realidade arbustos. Dão-se bastante bem em vaso, mas tem que ser vasos com alguma dimensão para que o seu sistema radicular se desenvolva em boas condições. Elas gostam de estar em zonas com sol e aguentam meia sombra, mas preferem zonas com bastante sol, e o seu substrato tem que ser regularmente acidificado para que elas se desenvolvam em boas condições. Podem ser podadas, mas têm que ser podadas no verão. Para quê? Para garantirmos que aproveitamos a sua floração ao máximo. E depois, são plantas que precisam de ser fertilizadas. E fertilizadas com o quê? Com um adubo para plantas acidófilas, para garantirmos que o pH está sempre ácido. Se o nosso solo, se o nosso substrato for ácido, não é tão importante esta fertilização, embora elas precisem sempre de ser fertilizadas para que a sua floração seja bonita. Mas se o pH não for ácido, isto é ainda mais importante. Portanto, as camélias são um exemplo de plantas acidófilas que nós podemos ter se o substrato for ácido, mas que se o substrato não for ácido temos que ter este cuidado. Plantá-las num substrato ácido, se for no terreno, fazer uma boa cova e pôr este substrato. Se for em vaso é mais fácil e temos que usar este substrato. Ir sempre repondo, porque para todas as plantas acidófilas, por exemplo, se a nossa água for calcária, temos que ter também esse cuidado, ou seja, não nos podemos esquecer que cada vez que regamos, o pH do substrato está-se a alterar, portanto temos de ter esse cuidado adicional. Portanto, para além das camélias, o que é que temos também? Temos também as azáleas. As azáleas são muito procuradas porque são muito ornamentais. Há dois tipos de azáleas, as azáleas japónicas, que são de folha persistente, e depois temos as azáleas de origem americana e também asiática, mais chinesa, que são de folha caduca. Todas elas também estão em floração agora no inverno. Ao contrário das camélias que gostam de zonas com mais sol, as azáleas preferem zonas de meia sombra, ou seja, as folhas têm tendência a queimar se estão ao sol direto. Portanto, elas gostam de zonas mais abrigadas. Também são plantas acidófilas, portanto precisam regularmente que o seu pH seja acidificado para que elas se desenvolvam em boas condições e, tal como as camélias, também a sua poda deve ser feita no verão, depois que a sua floração termine. Para quê? Para que consigamos usufruir em pleno da sua floração. Há muitas variedades, muitos híbridos com florações e cores absolutamente extraordinárias, portanto, são muito procuradas também e são duas excelentes opções para quem quer florações durante todo o inverno. Também são utilizadas muitas vezes com plantas para o interior de casa, mas aí temos de ter o cuidado, elas precisam mesmo de ter algumas horas de sol direto, ou seja, não chega a ter só luz indireta, precisam mesmo de sol direto, senão as florações começam a esmorecer e deixam mesmo de dar flor. Portanto, a azália é também uma excelente opção para flor no inverno e é também uma planta acidófila. Se nós quisermos ter um canteiro de plantas deste género, acidófilas, é bom juntá-las todas, porque assim conseguimos colocar ali um substrato para acidófilas, juntamos e confinámo-las ali e é mais fácil controlar o pH daquela zona e adubarmos aquela zona com o tal adubo para plantas acidófilas. Outra planta que eu gosto muito, que também é acidófila, é a sequímia. Porquê? Porque é um arbusto muito compacto,
pequeno, portanto é excelente para pequenos jardins, para floreiras, para vasos, porque ele não cresce mais do que 1 metro e é ornamental todo o ano, porque ele tem bagas encarnadas no inverno, depois tem estes botões cor-de-rosa, depois tem flores brancas, portanto ele acaba por ser sempre muito bonito. Ele não precisa de grandes adubações, pode-se adubar uma vez por ano, principalmente se o substrato não for ácido, porque ele também precisa de um substrato, que é uma planta que gosta do substrato ligeiramente ácido, portanto convém plantar num substrato para plantas acidófilas e pelo menos uma vez por ano adubá-lo. Não necessita de poda, se não quisermos podar, não precisamos podar, porque ela mantém-se com uma forma compacta natural. Podemos apenas fazer uma poda de limpeza para tirar algumas folhas secas, alguns ramos secos. E é uma planta muito resistente, muito bonita e que, como é de folha persistente, acaba por estar bonita todo o ano e é uma ótima opção para quem quer ter um arbusto compacto, mas ao mesmo tempo muito ornamental. E a flor também é aromática, portanto ainda tem essa vantagem. Outra planta também que é acidófila é aqui o nosso azevinho, não é? Que é muito procurado no Natal, mas também é um arbusto muito bonito para ter no jardim. Ele é de crescimento muito lento, é uma planta que gosta de solos ácidos, muito ricos em matéria orgânica, não gosta de sol direto, gosta assim de uma meia sombra, é uma espécie protegida, portanto quando o compramos tem que ser em viveiros certificados para a sua produção e ele não precisa de grandes cuidados. Uma vez adaptado, ele é uma planta bastante resistente e precisa também que de vez em quando ser adubado com um adubo para plantas acidófilas. Não precisa de grandes podas, embora ele resista bem à poda e até muitas vezes é utilizado para topiar, ou seja, com alguma forma, porque ele resiste muito bem, mas é uma planta muito bonita. Demora muito tempo a crescer, mas depois de estar bem adaptado ao terreno, é uma planta que pode tem uma grande longevidade. Portanto, estão aqui uma série de plantas acidófilas que, desde que tenhamos os cuidados necessários para elas se adaptarem bem, são plantas que podem ficar muito bonitas e que vão dar muita cor e muita forma ao seu jardim. Há outras plantas acidófilas que as pessoas gostam muito, que eu falei há pouco, que são as hortênsias. E no caso das hortênsias, por exemplo, uma questão de pH muito importante é as hortênsias azuis. Muitas vezes as pessoas compram as hortênsias azuis e elas chegam e viram cor-de-rosa. Porquê? Porque é uma questão de pH do solo. Portanto, nesse caso, as pessoas devem comprar, não é, este adubo azulador. Quando utilizam este adubo azulador, elas voltam a ficar azuis, porque isto vai modificar o pH do solo, porque é só uma questão de pH. Se o pH do solo é o correto, é mais ácido, elas ficam azuis. Se não é, elas mudam. Por isso, muitas vezes as pessoas ficam muito tristes, compram as hortênsias azuis, chegam lá e elas viram cor-de-rosa. Portanto, é só perceber isto. As plantas acidófilas precisam de um substrato ácido e nós é isso que lhes temos que dar. No caso das hortênsias é exatamente isso. Elas mudam de cor por causa do pH. Agora, algumas dicas de como é que nós podemos fazer com que o pH do nosso solo fique ligeiramente mais ácido, com algumas receitas simples. Por exemplo, a casca de pinheiro. A casca de pinheiro, se nós cobrirmos os nossos vasos ou os nossos canteiros com casca de pinheiro, vai acidificar ligeiramente o solo e garantir que ele fica mais ácido. Outra receita que nós podemos fazer é com a borra de café. A borra de café, se nós adicionarmos, por exemplo, às nossas plantas que gostam de um pH mais ácido, e, por exemplo, também as roseiras, embora não gostem não precisem de um substrato para plantas acidófilas, também gostam do pH um bocadinho mais ácido. Portanto, plantas como todas estas que eu falei, as roseiras também, se adicionarmos uma colherzinha de borra de café, por exemplo, todos os meses aos vasos, incorporarmos e regarmos, o pH também vai ficar mais ácido e isso vai ajudar a que o substrato fique mais ácido e que as plantas sejam mais saudáveis. Portanto, é só uma questão de ter atenção às plantas que gostam de um pH mais ácido, ir mantendo esse pH para que elas sejam mais saudáveis. Porque o facto, elas não quer dizer que elas morram,
o que pode acontecer é que elas começam a definhar, não têm tanta flor e não estão tão saudáveis. Porquê? Porque o pH que elas estão habituadas na sua região de origem é outro e para elas serem de facto felizes e saudáveis precisam desse mesmo pH. Portanto, é primeiro que tudo perceber se é uma planta acidófila aquela que está a comprar e levar para a sua casa e depois perceber como é que pode cuidar dela para que ela seja uma planta feliz e saudável.